Fala, galera! Ótima noite! Sejam bem-vindos aí ao nosso webinário, nossa aula semanal de quarta-feira, que tanto vem agregando valor, né? Para quem não me conhece, meu nome é Perla Príncipe, sou Master Coach aqui do Desafio, junto com essa galera incrível. Faço parte dessa equipe maravilhosa e sou fruto do desafio, né? Já contei minha história para vocês. Já tomo os produtos da Herbalife há 11 anos, mais de 11 anos, e sempre tomei os produtos, sou completamente apaixonada pela nutrição, mas quando veio essa proposta do desafio, foi onde realmente a gente aprendeu a se alimentar. Então a gente começou a estudar, os coaches começaram a se especializar nesse assunto, e foi aí que aconteceu a grande transformação do meu corpo. Eu já tinha perdido 17 quilos, mas eu nunca tinha prestado atenção em percentual de gordura e percentual de massa magra. Nem eu e nem ninguém, né? A gente não prestava atenção nisso. E foi com a ajuda do desafio que realmente a gente aprendeu e a gente transformou nosso corpo, eu transformei meu corpo. E hoje eu tenho outra percepção de um resultado saudável, né? E hoje a gente vai falar um tema super legal, pra gente, se realmente a gente conhece o que a gente está comendo, né? O último encontro, o Bruno Veloso falou um pouco aqui sobre que 80% faz parte do que a gente come, 20% faz parte da atividade física e 100% realmente é nossa atitude, né? Então, o resultado depende de tudo isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 80%, que é a parte da alimentação. Na verdade, gente, tem gente aqui começando o desafio agora, tem gente que já está um pouquinho mais há mais tempo, já tem aprendido coisas legais. Na verdade, a gente tem que ter um olhar simples para as coisas, né? Então, a gente tem que entender que o começo pode ser não tão fácil, porque a gente não sabe, mas depois que a gente começa a aprender, tudo fica fácil. Então, a gente vai discutir hoje um pouco sobre nutrientes essenciais para a gente manter uma alimentação saudável e como fazer as escolhas para garantir uma dieta balanceada. Então, todo mundo com papel e caneta aí na mão. O Naro e a Sol estão aqui para me ajudar se alguém tiver alguma pergunta. Então, vamos começar pensando aqui. É possível a gente viver comendo apenas um alimento? É possível a gente viver só comendo arroz? É possível a gente só passar a vida comendo alface? Então, quando a gente vai fazer umas dietas, quem já fez dieta aí sabe, e eu já fiz, né? Então, tinha dieta que eu fazia que eu só podia comer um tipo de alimento. Na verdade, eu fiz uma que tinha que comer cada semana, você comia só um tipo de alimento. Essa semana você comia só presunto. A outra você só comia ovo. A outra você só comia, sei lá, queijo. Realmente são dietas muito restritivas, né? Deixa eu ver qual que é o recado aqui, às vezes não tá funcionando bem. Deixa eu só ver o que tá escrito no chat aqui. Ah, tá. Para colocar as dúvidas, isso mesmo. Vai colocando, a gente vai tirando. Então, são dietas muito restritivas, né? Esse tipo de dieta emagrece? Sim. A grande maioria delas, sim, emagrece. Mas é como se se a gente pegasse uma pessoa gordinha e jogasse o cara numa ilha deserta. Se o cara tá numa ilha deserta e lá só tem água de coco para ele tomar, esse cara vai ficar lá, sei lá, 30 dias, 40 dias. Essa pessoa vai emagrecer? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, ele vai emagrecer. Só toma água de coco, tá hidratado, não vai morrer, né? De fome, tá? A gente morre mais por falta de sede do que de comida. Mas esse cara vai emagrecer. Agora, que preço é esse emagrecimento? A pessoa emagrece por desnutrição. Então, quando a gente se alimenta só com um grupo de alimentos, a gente emagrece sim, mas por desnutrição. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. É um preço muito alto que a gente paga com o nosso corpo. Então, opte por uma alimentação variada. Então, a gente tem alimentos que são diferentes em sua composição. A gente precisa de um pouquinho de tudo.
possui nutrientes diversos e cada um com suas funções diversas no nosso organismo. Então, eles desempenham funções distintas no nosso corpo, contribuem para uma vida saudável. Por isso que quando a gente olha para uma pirâmide alimentar, lá na pirâmide alimentar tem todos os tipos de alimento, cada um nas suas quantidades que a gente deve ingerir, mas existe tudo na pirâmide alimentar. A gente precisa de tudo, porque cada alimento tem sua função distinta no nosso corpo. Então, em uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos estão presentes. Então, aqui não é uma pirâmide, né, mas tem uma bolinha com tudo que a gente precisa. O equilíbrio de tudo é fundamental. Então, quando a gente aprende a manter esse equilíbrio, é muito bacana. A gente tem domínio pelo que a gente come. Quando a gente aprende, quando a gente entende. Então, não existe nada proibido. Mas a gente tem momentos adequados e quantidades adequadas em certos momentos. Então, aqui são os grupos de alimento. Ele está dividido num quadrante aqui. Proteína, carboidrato, gorduras e vitaminas. Né? Se a gente tivesse uma pirâmide alimentar, tudo isso ia estar dentro de uma pirâmide alimentar. E o nosso corpo precisa de tudo. Vamos entender melhor isso. Então, escolha melhor as fontes de carboidrato. Existe um mito aí, né? Existem muitas dietas aí que restringem o carboidrato. E isso não é inteligente. O carboidrato é a nossa fonte de energia. É só a gente aprender a fazer a escolha de bons carboidratos. A tela não está rodando. É que eu vou tirar de novo. Espera só um pouquinho. Só fazer um teste aqui. Só ver se eu consigo rodar a tela, gente. Estão vendo a tela? Sol, faz um sinalzinho para mim. Tá vendo a tela? Sim. Top. Sim. Agora foi, né? Então pronto, a gente estava falando dos carboidratos, né? Para a gente aprender a fazer escolhas de bons carboidratos. Existem dois tipos de carboidratos. Os complexos, que são esses, que são as versões integrais. Então, cereal, os pães integrais, biscoito integral, arroz integral, macarrão integral, eles são ricos em fibras. Por isso que ele é complexo. Demora mais, a absorção dele é mais lenta no nosso organismo. Então, ele garante uma saciedade maior. E são menos processados, por isso que eles são mais escuros. Então, quanto mais escuro, menos processado. E ele ajuda no bom funcionamento do intestino, por conta da fibra. Então, é importante, a gente vai ter aula sobre isso, vocês já tiveram dicas do coach de vocês, quando a gente for comprar um pão, quando a gente for comprar uma torrada, um cereal, né, qualquer coisa, a gente tem que olhar nos ingredientes. Os ingredientes têm que começar com farinha de trigo integral. Aí quer dizer que o alimento é mais integral, tem mais fibra, né? Porque às vezes a gente compra um alimento aí achando que tá comprando um integral e ele tá escrito lá no rótulo, o primeiro ingrediente do rótulo dele é farinha de trigo enriquecida com ferro, eu acho. Então ele não é integral, não é bom. A gente está pagando caro num alimento que não é bom. Então é importante a gente estar aqui sempre nos webinários e sempre em contato com o seu coach para você aprender a ler os rótulos, para a gente fazer sempre opção pelos alimentos mais integrais possíveis. Aqui está um exemplo. Passou? Passou a tela? Sim. Aqui está as fotinhos dos carboidratos mais simples, né? Tudo que é mais gostoso, né? Que a gente come com os olhos, que dá aquela vontade. Mas nada passa de um vício que a gente tem, né? Então, é o pão branco, o arroz branco, os doces, massas de todos os tipos.
biscoito, bolacha, bolo, enfim. Geralmente são fontes de açúcar ou farinha de trigo, né, branca. Então, baixo ou zero teor de fibra. E são rapidamente digeridos e absorvidos. Nesses exemplos aí, gente, nesses alimentos, num pão, por exemplo, só tem gordura, açúcar e sal, que é o famoso gás, né? Então, olha que sinistro, né? A gente come coisas como essas e a gente está mandando para dentro do nosso corpo gordura, açúcar e sal. Então, faz um mal tremendo, só traz coisa ruim para dentro do nosso organismo. De bom não tem nada. Só é gostoso na hora que a gente come. Só na hora que a gente come, né? Que depois que a gente para de comer, a sensação é terrível porque a gente comeu uma coisa que a gente não devia. Então, o que a gente tem que ficar atento? Quando a gente toma a decisão de fazer um desafio, a gente está se desafiando. É fácil se desafiar? Não, não é fácil. E isso são coisas que fazem a gente viciar. A gente é viciado nesses alimentos quando a gente não tem um acompanhamento, quando a gente não está aqui no desafio. Então, você vai passar por um processo, principalmente quem está no começo aí do desafio, um processo de vontade louca de comer essas coisas. Que é como se fosse uma abstinência, né? De algo que você está viciado e você não está comendo, mas você tem aquela vontade. Então, a gente tem que estar consciente que a gente vai passar por essa fase. E se a gente passar por cima dessa vontade, ela vai ficando cada vez mais fácil de ser controlada. Hoje em dia, a gente consegue controlar normalmente. Se não está no dia planejado, de eu comer um doce, de eu comer um pão branco, de eu comer alguma coisa, eu não como. E não é mais um sacrifício, já é um hábito. Então, é importante a gente ter um planejamento. E ao contrário é verdadeiro, né? Se a gente toma a decisão de fazer um desafio, e principalmente para quem está no começo, e aí a gente vai lá, vê um pedaço de pão e fala, vou comer só um pedacinho. A gente não consegue passar pelo processo da desintoxicação. Então, você só come um pedacinho. Aí, daqui a pouco, você só come um pedacinho de novo. Você nunca consegue fazer o seu organismo limpar dessas coisas ruins. Então, é importante a gente estar atento nisso. A gente está prestando atenção, a gente está consciente. Por isso que aqui a gente fala muito de mentalidade. Por isso que é importante as aulas de mentalidade. Eu já estou fazendo tudo junto aqui, misturado, né? Mas, às vezes, as pessoas aqui, quando vêm no webinar, eles separam a parte de mentalidade e a parte do tema, porque é importante a gente estar consciente de tudo isso. Aqui estão as vitaminas e os minerais. Eles estão presentes principalmente nas frutas, nas verduras e nos legumes. E nos suplementos alimentares. Gente, hoje o suplemento é muito importante. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Então pronto, as pessoas têm filhos. Eu também tenho filhas. E por que eu falo que suplementação é muito importante? Vamos pensar numa coisa. Hoje em dia, eu tenho uma filha, que é a minha filha caçula, que ela tem 13 anos. Ela Miss. A fruta que ela Miss come hoje, vocês acham que é a mesma fruta que eu comia quando eu tinha 13 anos de idade? O que vocês acham? Sim ou não? Isso mesmo. Não. Em questão de qualidade, não é a mesma. Por quê? Porque a comida mudou. Então, hoje eu chupo uma laranja, hoje ela me chupa uma laranja, com certeza absoluta não é a mesma qualidade da laranja que eu chupava quando eu tinha 13 anos de idade. Aquele tempo, a produção, naquele tempo, né? Eu até peguei uma pessoa mais velha para dar o exemplo, né? Mas naquele tempo, a produção era menor do que é hoje, o solo era diferente do que é hoje, o manuseio do alimento era diferente do que é hoje. Então, hoje o nosso alimento está com muito pouco nutriente. É muito engraçado o jeito que a gente escolhe uma fruta, né? Por exemplo, quando a gente vai no mercado escolher uma laranja, a laranja chega lá no mercado verdinha, que é assim que ela chega, né? Ou vocês já viram um caminhão de fruta, de banana aí, por exemplo, passeando amarelinho. A gente vê um caminhão de banana passeando até chegar nos fornecedores lá, verde, não é mesmo? Quando a gente compra no mercado, que ele tá da cor bacana.
Mas vamos pensar numa coisa. A gente vai escolher uma laranja no mercado. Aí eu vou lá de manhã, logo de manhã, eu pego uma laranja e eu aperto aquela laranja. Ela tá bem dura. Eu não compro. Deixo ela lá. Aí depois, o Naro chega lá no mercado e ele vai pegar a mesma laranja que eu peguei de manhã que tava dura, ele dá uma apertadinha nela. Ainda não tá boa, tá dura, ele deixa lá. Aí depois vem a Sol. A Sol vai pegar a mesma laranja e dar aquela apertadinha. Já tá amaciando a laranja. No final do dia, quando chegar alguém para comprar e vai apertar aquela laranja, a laranja, ela tá boa. De tanto que foi apertada, né? A gente traz para casa, achando que tá comendo uma laranja boa, e ela só foi tão apertada, né? Hoje é tão difícil escolher um alimento. Eu sempre dou um exemplo. As pessoas, eu adoro milho, né? Por exemplo. Então a gente vai comer, se eu compro milho no supermercado, uma espiga, cozinho o milho, aí eu tiro os grãos, coloco num copo com um pouco de água e deixo lá em cima da geladeira por 3, 4 dias, nesse calor. Quando eu vou comer daqui 3, 4 dias, como que tá aquele milho? Estragado, não é? E se a gente vai no mercado, compra uma lata de milho, a gente traz o milho para casa, se a gente for abrir ele daqui 1 ano, quando a gente abre aquele milho da lata, ele tá bonito, conservado. Então, hoje em dia, os alimentos estão vindo assim, cheio de conservantes. Então, a gente precisa de suplementação de vitaminas e minerais. Senão, a gente não consegue suprir a necessidade do nosso corpo. Com certeza, quanto mais colorida for a nossa refeição, melhor. A gente está comendo uma variedade grande aí de nutrientes. Mas a gente precisa suplementar. Então, a gente tem que caprichar na quantidade, pois são alimentos de baixa calorias. Beleza? Dessas vitaminas e minerais. E o que esses alimentos têm em comum? Todos são fontes de proteína. Proteínas são fontes de proteínas aí, né? Deixa eu passar aqui. E qual que é a importância da proteína? A proteína, gente, garante a massa muscular, os músculos do nosso corpo. Então, ele garante o ganho e a manutenção da massa muscular, dá mais saciedade e, consequentemente, nosso corpo queima mais calorias, queima mais gordura. Então, quanto mais a gente se concentra no ganho de massa, na manutenção da nossa massa magra, mais o nosso corpo acelera para eliminar gordura, que é o que a gente quer, que é o objetivo aqui do desafio, né? Só que a gente também tem que fazer boas escolhas. Tem que escolher boas fontes de proteína. Eu sou completamente apaixonada pela proteína da Herbalife, porque eu acho ela prática, é uma proteína de alta qualidade, valor biológico 1, é a principal proteína que existe, e tem pouca caloria. Então eu acho fácil e prático e barato, né? Porque imagina se a gente for viver de salmão aí, das águas profundas, é caro pra caramba, né? Então eu gosto muito da proteína da Herbalife. Eu como várias vezes durante o dia. Então como que a gente faz escolha de boas opções aí? Escolhendo fontes de proteína com menos gordura. Então cortes de carne magro, o leite, o iogurte desnatado, os queijos menos amarelo, porque os mais amarelos são mais gordurosos. Então a dica é a gente ficar atento à forma de preparo também da proteína, né? Então não adianta a gente encher de óleo para fritar uma carne magra que a gente acabou com a proteína aí. Então a gente tem que ficar atento também à forma que a gente vai preparar nossa fonte de proteína. E a gordura? Nosso corpo precisa de gordura? Sim, nosso corpo precisa de gordura saudável, boas fontes de nutrientes. Então tem aí alguns exemplos, né? Salmão, abacate, é uma excelente fonte de proteína, as castanhas, né? As oleaginosas e o Herbalife Lime, né? Que a gente também tem aqui na Herbalife, que eu também sou apaixonada e eu acho super prático, o Herbalife Lime. Eu gosto de praticidade, eu preciso de praticidade. Eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu tenho meu espaço, eu tenho meus clientes, eu tenho minhas filhas, então eu preciso de praticidade na minha alimentação. Então, quando eu acordo e tomo os meus tabletes, pronto, eu já mandei o que eu preciso para dentro do meu corpo, eu estou tranquila durante o meu dia. Então é só eu escolher fazer boas escolhas, deixo tudo preparado, gosto de preparar coisas fáceis, rápidas, então eu garanto a manutenção aí de tudo, todos os nutrientes que eu preciso.
Então, os óleos são azeites de boa qualidade, né? A gente precisa aí, o nosso corpo também precisa disso, galera. Então, não é uma restrição de gordura aí que a gente vai ter carência se a gente tiver uma restrição de gordura. E aqui está um exemplo de gorduras ruins, né? Linguiça, os queijos amarelos, bacon, coisas muito gordas. E isso é ruim. Isso aumenta nosso colesterol, aumenta nosso triglicérides. As gorduras boas garantem a manutenção do triglicérides que a gente precisa, do colesterol bom que o nosso corpo precisa. E aqui é totalmente ao contrário. Imagina um monte de gordura dessa circulando dentro do seu corpo. O que acontece com o corpo onde circula muita gordura? As probabilidades, além da pessoa ganhar peso, né, principalmente na região abdominal, olha a probabilidade da pessoa adquirir doenças, né, como colesterol alto, a pessoa ter problema, infarto, essas coisas, né, gente, que a gordura ruim traz para o nosso organismo. E os doces e açúcar? Você pode comer? Ó, a minha dica é, se você estiver no começo do desafio, se você se propôs fazer o desafio, não, você não deve comer. Você tem que ficar longe disso até você estar habituado e certo de que você consegue controlar. Porque às vezes, quando você ataca, ou quando você come um pedacinho, desencadeia, gente, aquele ataque da gorda louca dentro da gente. Eu sempre brinco com os meus clientes. Todo mundo tem uma gorda louca que mora dentro de você. E às vezes é um pedacinho de alguma coisa que você põe dentro da sua boca para desencadear tudo isso. Depois, quando você tiver controlado, você tiver controle seguro, que você consegue, aí ok. Você pode estabelecer aí algumas datas, né? Alguns momentos especiais para consumir o seu doce preferido. Tem que evitar as calorias excessivas, porque senão tudo vai por água abaixo. A gente não acrescenta açúcar nos alimentos do dia a dia. Então, tudo é questão de hábito, né? Por exemplo, eu não tomava café sem açúcar. Depois eu comecei a tomar café com adoçante. E hoje eu tomo café puro. Quando eu tomei a decisão de não usar mais adoçante, o primeiro dia que eu tomei o café sem açúcar, foi ruim. Muito ruim. O segundo dia foi ruim. O terceiro dia, ok. No quarto dia já estava normal. E hoje eu tomo e eu adoro o café sem açúcar. Eu gosto de sentir o sabor do café. Tudo é questão de hábito e de decisão. Então a gente tem que apreciar o sabor natural das coisas. Das frutas, né? Hoje tem gente que faz suco e adoça o suco. Gente, a fruta já é doce. Para que adoçar? Então a gente tem que aprender a apreciar. E é possível sim. Não pode falar, eu não consigo. Eu não consigo beber um suco sem adoçar. Gente, você consegue sim. Tudo é questão de decisão, de mentalidade, de filosofia, do que você acredita. Frutas são uma ótima opção. São fontes de vitaminas e minerais, possuem grande quantidade de fibra e elas provocam uma sensação de saciedade por conta disso. Também possuem alto teor de água, né, na composição, e é importante para a gente repor os nossos líquidos. E falando nos 80%, a gente não pode deixar de falar da nossa hidratação. A gente falou de comer quantidades corretas aqui de proteína, a quantidade de fibra, mas tudo depende de uma boa hidratação. Isso também é questão de hábito. Às vezes a pessoa não tem o hábito de tomar água, e isso também faz parte. E também é um hábito que a gente pode sim criar. Então você tem que começar a se controlar. Se você está conseguindo tomar 1,5 litro de água, amanhã você vai se esforçar para tomar 1,6 litro e vai aumentando aos poucos. Então beba água, gente. E outras fontes, né, de bebida de baixa caloria. E eu sou apaixonada pelo chá da Herbalife. Na verdade não é um chá, né? A gente que chama de chá, mas é uma bebida aromática, com ervas que limpam, que desintoxicam, dão muita disposição física
e acelera o nosso metabolismo. E tem pouquíssima caloria. E é bom porque tem um arominha lá, né? Então a gente consegue ter uma opção diferente de água. E olha só que interessante esse slide, né? Para a gente fazer boas escolhas das nossas bebidas. Às vezes, sem perceber, é possível a gente consumir muitas calorias através dos líquidos. Então, fica atento às escolhas. Olha uma xícara de café com leite, leite integral aí. É igual você comer um wafer recheado. Se você gosta de tomar uma cervejinha nesse calor, né? Quem gosta de tomar uma cervejinha, gosta de tomar 2 cervejinhas, toma um monte de cervejinhas. Cada cervejinha que você toma é como se você estivesse comendo um pão francês. E é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não como pão. Mas a pessoa chega no final de semana e toma um monte de cerveja. É como se ela estivesse comendo um monte de pão. Olha o refrigerante, que sinistro. É igual você estar tomando uma bola de sorvete. E o suco de uva com açúcar? É igual você estar comendo uma porção de batata frita. Inclusive, é bem melhor comer uma porção de batata frita do que tomar um copo de suco de uva. Já que, né? Olha que interessante, né? Então, às vezes, são as calorias ocultas que a gente come, que a gente manda para dentro e nem percebe. Quando o seu corpo está recebendo, ele não sabe se você está bebendo uma cerveja ou se você está comendo um pão francês. Ele sabe que ele está recebendo uma quantidade excessiva de carboidrato. Então, por isso que é tão importante a consciência. Não queria ficar repetitiva, né, aqui, mas é muito importante, gente. Então, aqui tem algumas opções da Herbalife. Conversa com o seu coach, mas eu já passei por elas e já falei um pouquinho sobre elas, né? O Herbalife Line, que é a fonte de ômega 3, ele melhora a circulação sanguínea, é uma gordura muito boa para o nosso cérebro, então diminui a probabilidade da gente ter problemas de coração, e é fonte de ômega 3, né, que é uma gordura boa. Multivitaminas e minerais, já falei um pouquinho. Então, multivitaminas e minerais, ele mata aquela fome oculta, aquela carência de vitaminas que tem no nosso corpo, a gente não sabe, nem tem como saber. Então, suplementando, nunca vai faltar. Fora isso, aumenta muito a imunidade, né? Porque a gente está mandando tudo que o nosso corpo precisa. E ele reage muito bem a isso. O NRG é uma bebida à base de guaraína. Ele age muito aqui na mente, concentração, aquele cansaço mental, o estresse mental, ele ajuda demais. Então tem gente que trabalha demais, trabalha muito com a mente, ele ajuda nesse estresse mental. A proteína, que é a proteína isolada da soja, tudo que tem de bom na proteína, né? Tudo que tem de bom na soja, a Herbalife foi lá, isolou a soja e fez aí o nosso pó de proteína. E o shake, né, gente? O shake é um alimento completo com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, com baixa caloria. Tem vários sabores maravilhosos. Nesse calor é muito bom usar shake. Cada receita maravilhosa que a gente consegue fazer aí com o nosso shake. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo. Vou tentar passar um vídeo aqui para vocês. Se eu não conseguir, eu coloco o link para vocês no grupo. Vamos ver se eu consigo. Não dá. Dá um problema aqui, eu tô com medo de derrubar tudo da sala. Mas eu coloco o link para vocês assistirem esse vídeo, que é do Dr. Nathaniel Wilniski, que ele é nutrólogo, especialista em obesidade infantil, e ele faz parte do Conselho Médico Científico da Herbalife, ele que nos apoia, ele que nos capacita, ele que nos ensina. Eu vou colocar para vocês lá o vídeo e depois vocês assistem. Então vamos lá, o que a gente aprendeu hoje, né? A gente aprendeu a importância de uma alimentação variada, então que a gente precisa de muitas cores e diversos tipos de alimentos, para a gente garantir mais nutrientes na nossa alimentação. A gente falou um pouco sobre os grupos de alimentos, carboidratos, rico em fibras, vitaminas e minerais, proteínas de qualidades, né? E as gorduras saudáveis. O nosso corpo precisa de tudo um pouco. A gente falou um pouco sobre a hidratação, né? A gente manter a hidratação equilibrada. Se você tiver dúvida aí de quanto você precisa tomar de água, de líquido por dia, conversa com o seu coach. Tem uma conta muito legal que a gente faz para as pessoas
entenderem quanto elas precisam de água aí para garantir a hidratação do corpo. E a gente falou um pouco sobre alguns produtos da Herbalife. As bebidas, o Herbalife Line, o pó de proteínas e o multivitaminas e minerais. Então, gente, no próximo encontro, a gente vai aprender um pouquinho sobre como fracionar as refeições, o tamanho das porções. A gente vai falar um pouco sobre rotina de exercício, que é o 20%, e a dica de mais alguns produtos da Herbalife. Tem uma amiga minha nutricionista que ela falou uma coisa muito legal, né? Se a gente hoje, sem os produtos da Herbalife, a gente tinha que fazer uma opção. Ou a gente é saudável, ou a gente mantém o peso. Porque hoje, para a gente manter o peso sendo saudável, é muito difícil. Porque para a gente comer tudo que a gente precisa, seria uma refeição, um dia muito calórico. Então, a gente ganharia peso. Então, por isso que eu sou apaixonada pelos produtos. Aqui a gente consegue, sim, ser magro, manter a boa forma, chegando à melhor forma física da nossa vida. Eu tenho 38 anos, eu estou na melhor forma física. Eu não me lembro de ter estado tão bem como eu estou hoje. E saudável, né? Então, a suplementação dos produtos fazem grande diferença na nossa vida. Então, a gente sempre indica, aqui no grupo a gente tem nutricionista, a gente tem o apoio dos médicos aí, que são especialistas em nutrição e alimento da Herbalife. Se alguém tiver alguma dúvida, sempre leva o rótulo para o seu médico ver. E é isso, gente. É escolha. São escolhas, né? E não sorte que determinam o nosso destino. Então, a gente tem que prestar atenção como é que a gente vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. A gente escolhe hoje, né? Agora que a gente decide como que a gente vai estar no verão, em janeiro. São escolhas que a gente faz agora, que nos trazem aí que determina o nosso futuro. E é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Já saiu. E eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Eu acho que tudo está bem simples, né? A gente está cada vez melhor, os clientes estão dando feedbacks maravilhosos, muito legal, as pessoas estão entrando no desafio e estão mudando os hábitos da família. Isso é muito prazeroso para a gente e é assim mesmo. Então a gente começa a deixar a geladeira a nosso favor, nosso armário a nosso favor, e aí o nosso marido, nossos filhos acabam fazendo as escolhas que a gente está fazendo, porque eles fazem o que a gente faz, não o que a gente fala, e a gente acaba transformando os hábitos da nossa casa. E isso só traz benefício, gente. Só traz benefício. Isso vai muito além de emagrecimento. Emagrecimento saudável. Tá bom? Então é isso, vou passar. Tem algum recado, Sol? Naro? Só lembrar a todo mundo que hoje é o Dia Mundial, né, de conscientização e combate à obesidade, né? Então, Verdade. tem bastante post da Herbalife nas redes sociais, com as estatísticas, né? E a gente vê que a grande importância hoje de começar tudo na nossa casa, né? A educação começa pela gente, né? Depois educa os nossos filhos vão para a escola, os colegas perguntam o que está acontecendo e vai gerando toda essa vibe positiva de uma vida mais ativa e saudável. Exatamente, a corrente do bem. É a corrente do bem. E vale a pena, né? Vale a pena. A Adriana tá falando aqui para mim que ela acabou de dar uma sopa da Herbalife para os filhos. É isso mesmo, gente. Aqui em casa, as meninas, minhas filhas tomam também desde pequena, são super saudáveis. Eu adoro dar o exemplo da minha filha caçula, da Lamis, que toma o shake desde 1 ano e meio de idade. Quando eu comecei a tomar os produtos, eu levei o rótulo para a pediatra delas na época. Ela autorizou, né? E a Lamis foi tomar antibiótico a primeira vez na vida dela aos 8 anos de idade. E hoje a gente conversando com as mães, o filho quando começa a ir para a escola, não é normal, né? Hoje as crianças vivem à base de antibiótico. Então a suplementação aumenta muito a imunidade, é incrível. É realmente transformador o que acontece dentro da nossa casa. E a tendência
da comida é piorar e a tendência dos nossos produtos é melhorar. Porque vai vir o futuro aí que a gente viu que vai acontecer, vai ser fantástico, né? Cada vez mais a Herbalife está interessada em melhorar a qualidade dos alimentos e aumentar o portfólio de produtos. Então, realmente, essa empresa faz uma transformação na nossa vida. Então é isso, pessoal. Já que não tem nenhuma perguntinha, estamos conscientes aqui. Hoje é o Dia Internacional da Obesidade, né? A gente pode bater esse papo aqui. Tenho certeza que nesse grupo aqui a gente vai ter muitas transformações, né? A gente vem acompanhando as fotos, não esquece de mandar foto para o seu coach, e realmente é transformador o que acontece com as pessoas. E cada vez mais pessoas querendo ser coach também. É muito bacana, é muito legal, é muito prazeroso. Então é isso, galera. Ó, ótima noite, um beijo no coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acabei de chegar do meu treino, né? Fiz meus 20%, já tomei meu shake. E vou descansar agora. Desejo uma noite maravilhosa para todos vocês e continue participando dos grupos, continue fazendo as perguntas, pega na mão do seu coach e a gente junto vai atingir aí a nossa melhor forma física, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau.